Bom dia a todos vocês, Shavua Tov, uma boa semana, se Deus quiser, para todos. Salientando que hoje estamos na véspera de Rosh Chodesh Iyar. Nós estamos prestes a iniciar um novo mês no calendário judaico, o mês de Iyar. E é conhecido aquilo que dizem os livros sagrados, que a palavra Iyar, em hebraico, Alev, Yud, Reish, indica um acróstico, as suas letras formam iniciais de um versículo bíblico que diz Ani Hashem Rofecha, eu sou Deus que te cura, eu sou Deus teu médico, aquele que te traz cura. Então, o mês de Iyar é um mês propício para a cura, para a saúde. Então, nesse momento que a gente se encontra, esse momento delicado que a gente está atravessando, que o mês de Iyar possa chegar para todos nós em boa hora, trazendo suas bênçãos, trazendo saúde para todos, trazendo cura para todos aqueles que necessitam, trazendo proteção, que a gente possa logo sair dessa situação. Aqui em Israel, graças a Deus, nós podemos dizer que estamos bem mais confortáveis do que nos últimos meses, graças a Deus, com vacinas, etc., situação voltando à normalidade e números de enfermos, e graças a Deus também de vítimas, baixando e caindo bastante, mas especialmente nossos olhos estão voltados para todos aqueles que estão no Brasil, e nós esperamos que essas bênçãos da Terra Santa, então, se fala que Deus, o fluxo de bênçãos divinas pairam primeiro na terra de Israel, e de lá eles transbordam e se propagam para todos os países, para todas as nações do mundo. Então vamos esperar que essa bênção de saúde e de cura, isso que está vigorando de forma positiva no atual momento em Israel, que isso se propague pelo mundo todo, e como nós dissemos, especialmente no Brasil, que todo mundo aí possa ter bastante saúde, cura, proteção, e, enfim, que a gente possa voltar a uma normalidade e poder estar com uma qualidade de vida positiva em todos os sentidos. Nosso tema de hoje é aquilo que o Rebbe enfatizou no seu último ano de pronunciamentos sobre a chegada de Mashiach. Então, nós estamos fazendo esse live hoje, promovendo esse encontro no dia de hoje, porque hoje, no calendário hebraico, nós estamos na data de 29 de Nissan. E exatamente ontem, 28 de Nissan, 30 anos atrás, nosso Rebbe fez um pronunciamento histórico, que é considerado até um divisor de águas, um pronunciamento, pode-se dizer, dramático e extremamente impactante, com certeza deixando uma mensagem profunda e deixando um legado e uma missão para todos nós, conforme nós vamos ver a seguir juntos. Por isso, exatamente quando passam-se 30 anos desse pronunciamento, e essa data está sendo marcada de diversas formas no mundo inteiro, então nós achamos apropriado falar sobre esse assunto e rever as palavras do próprio Rebbe, né? Rever na fonte, na origem, nos textos originais, conforme nós vamos fazer juntos a seguir. Como ontem, 28 de Nissan, era Shabbat, não podíamos fazer esse encontro no próprio Shabbat, então nós postergamos para o dia seguinte, e é o que nós estamos fazendo hoje. Eu queria também dedicar as palavras de Torá que nós vamos falar em seguida, já que o dia 28 de Nissan também é o Yortzeit, é o aniversário de falecimento de minha avó paterna, Olga Bat Bahia, então queria
dedicar as palavras de Torá que nós vamos pronunciar aqui, também pela elevação da sua alma. Então, apenas contextualizando. Vamos voltar a 30 anos atrás e procurando se familiarizar um pouco, e aqueles que nos acompanham talvez já tiveram um pouco chance e oportunidade disso em outras ocasiões, quando nós descrevemos como eram feitos os Fabrengens, as celebrações, encontros racídicos, os pronunciamentos públicos do Rebbe, como o Rebbe proferia os Ma'amarim, os discursos racídicos com os ensinamentos profundos. Nós também já tivemos oportunidade uma vez de contar e descrever como foi o primeiro discurso racídico pronunciado pelo Rebbe, quando o Rebbe assumiu oficialmente a liderança do movimento Chabad, no ano de 5.711, equivalente a janeiro de 1951, e esse pronunciamento que a gente se refere agora, ele acontece pouco mais de 40 anos depois que o Rebbe assumiu oficialmente a liderança do movimento. Então, naquela ocasião, o Rebbe já estava próximo de completar 90 anos de idade. Ele iria completar 90 anos de idade em cerca de um ano depois, ou coisa assim, né? E conforme era o costume sagrado do Rebbe, a vida do Rebbe sempre foi ir da sua casa para a sinagoga, onde ficava também o seu escritório, onde ele recebia em audiências particulares as pessoas, etc., e voltava para a sua casa, e etc. Depois do falecimento da sua esposa, que tinha ocorrido já cerca de 3 anos atrás, naquela ocasião, chegou um momento, durante todo chamado ano de luto, durante todo o ano que seguiu o passamento da Rebbetzin, da esposa do Rebbe, o Rebbe realizou as rezas, o Kaddish, ele próprio conduzia diariamente as orações, fazendo o minyan, fazendo as rezas na sua própria casa, na residência onde habitou a Rebbetzin durante décadas. O Rebbe fixou mais as suas atividades, ou por assim dizer, despachava de casa muitos dos pronunciamentos, a famosa distribuição de dólares para serem dados para tzedakah. O Rebbe, pessoas passavam pelo Rebbe para receber rápidas bênçãos, e o Rebbe dava para cada um pelo menos $1, incumbia ele de transferir isso para tzedakah, para caridade, ou seja, o Rebbe nomeava cada pessoa como um emissário para cumprir uma mitzvah, para realizar uma boa ação, doando para a caridade. As pessoas em geral doavam até quantias maiores, enfim, guardavam para si próprias, resgatavam, guardavam aquele dólar que receberam da mão do Rebbe, da mão do tzadik. E naquele ano o Rebbe, por assim dizer, despachou mais da sua casa, mas depois o Rebbe se transferiu definitivamente para o seu escritório na sinagoga e passou a morar lá também. Então, o Rebbe, a única ocasião que o Rebbe saía, chamado 770 Eastern Parkway, do famoso endereço no Brooklyn, onde estava a sinagoga, onde estava também o seu escritório. Depois o Rebbe estabeleceu a sua própria moradia, modesta lá no seu próprio escritório. Então a única vez que o Rebbe saía era quando ele ia para o cemitério fazer visitas ao túmulo do seu sogro. E é sabido que túmulos de tzadikim são lugares sagrados onde nós fazemos preces, orações, e lá as rezas são mais bem atendidas pelo mérito do tzadik que se encontra enterrado naquele local, etc. Então era algo costumeiro que o Rebbe fazia essas visitas regulares ao túmulo do seu sogro, e lá ele levava pacotes inteiros com cartas e pedidos de bênçãos vindos do mundo inteiro, centenas e centenas. Toda vez que ele ia lá, permanecia algumas horas fazendo as preces e orações que se costuma fazer nos túmulos de tzadikim, e depois voltava para a sinagoga. Isso aconteceu também naquela data. Nós estamos falando da noite de 28 de Nissan, portanto, no dia 27 de Nissan, que era uma quinta-feira,
o Rebbe fez essa peregrinação, essa visita tradicional ao Ohel, ao chamado ao túmulo do seu sogro, e permaneceu lá conforme era o seu costume, mesmo que toda vez que o Rebbe ia para lá, então ele estava em jejum, etc., mas ele permanecia durante várias e várias horas. Como falamos, o Rebbe já tinha 89 anos de idade naquela ocasião, mas mesmo assim ele ia regularmente, e às vezes até algumas vezes por semana, não é? para o cemitério onde estava o túmulo do seu sogro, onde se encontra hoje também o local sagrado, o túmulo do Rebbe, do próprio Rebbe, do lado do seu sogro. Então ele ia e fazia as rezas e voltava bem tarde, bem próximo do pôr do sol. E logo que o Rebbe retornava do cemitério, lavava as mãos, entrava no seu escritório alguns minutos e saía para a sinagoga para rapidamente fazer a reza de Minchá, porque em geral isso já era num horário adiantado, bem próximo do pôr do sol. E muitas vezes o horário já estava tão adiantado que logo depois da reza de Minchá, que é a reza da tarde, então logo em seguida se fazia também a reza de Arvit, que já é a reza noturna. E assim aconteceu naquele dia. O Rebbe voltou dessa peregrinação tradicional, dessas rezas que ele fazia no túmulo do seu sogro, entrou na sinagoga grande, foi até o seu local, o lugar onde o Rebbe fazia as rezas. Aconteceu a reza de Minchá, e logo em seguida já tinha anoitecido, portanto já tinha chegado o horário também da reza da noite, de Arvit, e imediatamente foram para a reza de Arvit, e haviam várias centenas, talvez até alguns milhares de pessoas na sinagoga, centenas de alunos das yeshivot, no entorno lá, enfim, Hassidim, discípulos, moradores do bairro, fizeram a reza de Arvit. Depois de Arvit, logo terminando a reza, o Rebbe fez uma indicação ao seu secretário que iria fazer um pronunciamento. Até aí, de certa forma, tudo normal, vamos chamar assim, porque naquela época, esses pronunciamentos que o Rebbe passou a fazer nos dias comuns da semana. Haviam épocas onde o Rebbe fazia pronunciamentos mais nos chamados Farbrengens, reuniões hassídicas, no Shabat, nos dias festivos de Yom Tov, ou datas hassídicas especiais, etc. Mas naquela ocasião se tornou mais comum que o Rebbe fazia pronunciamentos mais curtos até em dias de semana, depois da reza de Minchá, mais comum depois da reza de Arvit. O Rebbe fazia pronunciamentos de 10, de 15 minutos, às vezes meia hora, às vezes se estendiam mais, mas eram pronunciamentos relacionados com a semana, a paraxá da semana, com o teor do momento e etc. Então, isso também foi se tornando algo comum. Então, até aquele momento, quando o Rebbe mostrou que iria fazer um pronunciamento, isso também era algo, de certa forma, comum, normal. E, em geral, ele terminava esses pronunciamentos com aquela tradicional distribuição de dólares para serem dados para tzedakah, para a caridade. Então, no término desses pronunciamentos, ele finalizava e descia de um certo pódio de onde ele falava e era visto por todos, etc. E daí ele ficava durante um tempo distribuindo dólares para todos aqueles que passavam, etc. Né? Isso aconteceu também naquela noite. Então, até aí, parecia algo normal. Então, os Hassidim já estavam, de certa forma, acostumados, habituados, até a esse, talvez até novo sistema dos últimos tempos, dos últimos anos, e o Rebbe iniciou o seu pronunciamento naquela noite de 28 de Nissan, 30 anos atrás. E naquele pronunciamento, o Rebbe inicia também como era algo comum, porque o Rebbe sempre falou muito sobre Mashiach, sobre a redenção final, e o Rebbe naquela sichá, naquele pronunciamento, nos primeiros talvez 10 minutos, né? O Rebbe se pôs a explicar a conexão de cada um dos aspectos da data
com a chegada de Mashiach, mostrando como é um período auspicioso, como é um momento propício para a vinda de Mashiach. O Rebbe começou explicando as características do próprio ano, que era o ano de 5.751 na ocasião. Então o Rebbe explicou porque esse ano, não é, e os acrósticos ligados com esse ano, porque aquele ano era um ano propício, propenso para a vinda, para a chegada, para a revelação do Mashiach. Depois que o Rebbe explicou por que aquele ano era um ano propício, ele se pôs a explicar porque aquele mês se estava já finalizando o mês de Nissan, como hoje também, nós já estamos encerrando o mês de Nissan, estamos próximos a encerrar, né? Então o Rebbe começou a explicar que além do ano ser propício para a chegada de Mashiach, também o mês que a gente se encontra, diz o Rebbe, o mês de Nissan, é sabido, o mês de Nissan é o mês de milagres, o mês no qual aconteceu o êxodo, a saída do Egito, a primeira redenção do povo de Israel, e os nossos sábios afirmam, assim consta no Talmud, no Midrash, Benissan, Nigalu, Benissan, Atidim Leigael, que no mês de Nissan nós fomos redimidos na primeira vez, e a redenção final também deverá ocorrer, ela poderá ocorrer, mas deverá ocorrer, é mais propício que ela aconteça no mês de Nissan, da mesma maneira que a primeira redenção também aconteceu no mês de Nissan. Em seguida prossegue o Rebbe e diz, não apenas que o ano é propício para a redenção, o mês é um período também auspicioso, propício para a redenção, mas o Rebbe fala também sobre a data do mês que a gente se encontravam naquela ocasião, e era a transição, porque no judaísmo o dia sempre começa na véspera, na noite anterior, então aquele momento que estavam na sinagoga era a transição do dia 27 para o dia 28 de Nissan. E o Rebbe passou a explicar o significado místico, cabalístico dos números 27 e 28, e demonstrando como até pela numeração do mês, pela data, pelo número de dias do mês, essas datas 27 e 28 de Nissan são especialmente propícias, estão ligadas com o conceito de redenção, com o conceito de Mashiach, e são propícias para a sua vinda e chegada. Além disso, o Rebbe associou também a paraxá da semana que seria lida naquele Shabat, que é a paraxá de Shmini, que de fato é a paraxá, a porção que lemos ontem nas sinagogas, e o Rebbe demonstrou como também essa leitura específica da Torá, e o título da leitura está associado com a vinda de Mashiach. E o Rebbe relacionou isso também com o dia da semana, que se encontravam naquele momento, ou seja, o ano, o mês, os dias do mês, o dia da semana, para Shakelida, o dia da semana era a véspera de Shabbat, e o Rebbe mostrando essa combinação, costurando, por assim dizer, trazendo fontes e referências do Talmud, do Midrash, da Torá, da Kabbalah e etc., demonstrando que tudo isso está associado, tudo isso indica uma grande possibilidade de um momento auspicioso para a chegada de Mashiach. Pois o Rebbe continua e prossegue também relacionando isso com o próximo mês que deve entrar, não é? Nos próximos dias, e com a contagem do Homer, com o período. Nesse período a gente faz desde Pesach até Shavuot, uma contagem de 49 dias, 7 semanas, 50º dia Shavuot, a festa da entrega da Torá, e o Rebbe relacionou também a contagem do Homer que estava sendo feita naquele dia. O Rebbe demonstrou que tanto no aspecto dos dias do Homer, como também da semana do Homer, porque é uma mitzvah contar tanto dias como semanas, enfim, tanto de um lado como de outro, tudo está ligado e associado com o momento oportuno para a chegada de Mashiach. Tudo isso está relacionado com um período auspicioso, com um etratzon, sha'at kosher, um momento de aceitação e um momento muito propício para a chegada de Mashiach. Então, o Rebbe, com sua erudição, com sua sabedoria e mais ainda com a sua intensa paixão pelo conceito, pelo seu desejo da chegada de Mashiach, relaciona aqui, né, em alguns minutos, talvez 10 minutos, como nós explicamos todos os aspectos da data com a chegada de Mashiach.
Isso o Rebbe também talvez já tinha feito em outras ocasiões, e assim estava transcorrendo essa sikha, esse discurso, esse pronunciamento do Rebbe. Até aí, e num determinado momento, nos minutos finais, talvez nos 3 minutos finais desse pronunciamento, inclusive nós postamos uma edição de cerca de 2 minutos finais do pronunciamento, quando nós vamos agora traduzir aquilo que o Rebbe fala naqueles momentos. Nós postamos no original, o Rebbe falando Yiddish, nesses posts que nós fizemos, consta legendas, tradução para o hebraico, para quem compreende, mas agora nós vamos traduzir para o português. Nós postamos isso para que todo mundo que deseje possa ter uma ideia até do tom de voz, ou como o Rebbe proferiu essas palavras que nós vamos transcrever, que nós vamos repassar juntos agora. A partir daquele momento, depois de toda essa explanação do Rebbe, de repente o pronunciamento do Rebbe tomou um rumo completamente distinto e que surpreendeu todos os Hassidim, todos os alunos, discípulos, todos os seguidores, todos, inclusive aqueles que estavam juntos acompanhando o Rebbe já há décadas ou há mais de 40 anos, etc., que nunca ouviram o Rebbe falar dessa maneira. Então, tanto no teor do que o Rebbe iria dizer, como também no tom que foi dito, como o Rebbe proferiu essas palavras, isso era algo completamente inédito, algo completamente distinto e diferente de tudo. Então, depois que o Rebbe trouxe toda aquela explicação sobre o momento propício para a chegada de Mashiach, etc., o ano, o mês, a data, o dia da semana, a parashá da semana, o dia da contagem do Homer, etc., etc., daí o Rebbe prosseguiu falando, mudou seu tom de voz. E o Rebbe diz então, eu vou ler em hebraico e traduzindo para o português. Inclusive isso que eu estou lendo não é apenas transcrição do pronunciamento do Rebbe, mas é a publicação oficial do que foi pronunciado. Ou seja, o Rebbe fazia pronunciamentos, isso dias de semana podia ser gravado e depois era transcrito, em Shabbat era memorizado, mas então isso era submetido, o texto ao Rebbe, e às vezes o Rebbe fazia correções ou adendos ou observações, e apenas aqueles textos que, por assim dizer, passavam pelo crivo do Rebbe, que o Rebbe revisou e editou, eram considerados os textos publicados oficialmente. Ou seja, que isso era aquilo que foi revisado e editado pelo Rebbe. Então, isso que eu vou agora ler em hebraico e traduzir para vocês, vamos acompanhar juntos, não é apenas o que nós escutamos, mas isso é já a versão revisada e editada pelo próprio Rebbe, as palavras oficiais. Então, o Rebbe, depois que ele explicou como todo momento é propício para a redenção, então, o Rebbe começou a concluir dizendo o seguinte, Alpi Amur Le'el, baseado em tudo que falamos acima, anteriormente, Alvar Adgashat Inyan Geulah, Bimiuchad Bisman Hazeh, sobre a ênfase, o que nós salientamos, como nós vimos que está enfatizado o conceito de Geulah, de redenção, nessa época, nesse momento, nesse ano, nesse mês, nesse dia, assim por nessa semana. O Rebbe fala, mitoreret miach igdolá. Aqui se desperta um grande questionamento, há algo surpreendente, há algo, de certa forma, até inconcebível e inaceitável. Baseado em tudo que nós falamos, sabendo que o momento é tão propício, então o Rebbe disse, quase que gritando, Aitachen shemibli habet al kol ha'inyanim. Como é possível que, apesar de todos esses aspectos positivos, oportunos para a chegada de Mashiach, como pode ser, como é aceitável que Adain lo pa'alu biat Mashiach tzidkeinu bepoal mamash, ainda não se conseguiu efetuar, não se realizou a vinda de Mashiach na prática, realmente na prática, como é possível, né?
baseado em tudo isso, se o momento é tão oportuno, se o tempo é tão propício, se a época é tão auspiciosa, então, diz o Rebbe falou quase gritando, como dissemos, como é possível que apesar de tudo isso e com tudo isso, ainda não conseguiram, ainda não se conseguiu realizar e trazer a vinda de Mashiach literalmente na prática para o nosso mundo. Davar she'eino muvan klal uklal. Isso é algo totalmente incompreensível, inexplicável. Isso é uma coisa que não dá para entender. O Rebbe estava expondo, não é, o seu sentimento de inconformismo. O Rebbe fala que isso é algo inaceitável, não podemos aceitar. Como pode ser? Se tudo é tão favorável, é tão oportuno para a vinda e chegada de Mashiach, como pode ser que na prática isso não aconteceu? Esse é o primeiro grande questionamento. E o Rebbe fala que esse questionamento ele não tem explicação, não tem nada que o justifique. E por isso o Rebbe fala incompreensível e inaceitável. Porém o Rebbe prossegue e fala Utmiha nosefet, mas aqui há algo, mais uma questão surpreendente, inaceitável e inconcebível. Qual é? Shemitasfim asara. Vekama siriot me Israel beyachad, que podem estar reunidos 10 Yehudim. Que é sabido que quando há 10 Yehudim se compõe um minyan e a Shekhinah se manifesta, paira, e por isso várias rezas só podem ser ditas na presença de um quórum de 10 Yehudim. Por quê? Porque isso traz uma kedushá, uma santidade adicional. Então o Rebbe fala como é possível e aceitável, como é concebível que estejam reunidos 10 Yehudim, e lá na sinagoga haviam mais que 1000 pessoas, e não só uma dezena de Yehudim, mas várias e várias dezenas de Yehudim juntos estão reunidos num momento tão oportuno, tão auspicioso, o Bisman Zakai Benogea la Geulah, num momento tão oportuno, tão apto para a redenção, ve'afal pequeno, e mesmo assim, ou seja, estão reunidos aqui tantos e tantos Yehudim, quem estavam lá reunidos? Hassidim do Rebbe, os discípulos, alunos, seguidores. O Rebbe fala como é possível, como é aceitável que estejam reunidas tantas e tantas dezenas de Yehudim num momento tão auspicioso, num momento tão propício para a Geulah, para a redenção. Ve'inam marishim lifol biata Mashiach teikef umiad. E não estão todos ocupados, até gritando, clamando a Deus para realizar a vinda de Mashiach imediatamente, já imediatamente. Ele fala como é possível que num momento tão auspicioso estejam reunidos. Se 10 Yehudim reunidos já têm um poder tão grande de atrair Kedushá, santidade e conexão com Deus, mais ainda quando há vários e vários minyanim, diversas aqui dezenas, muitas dezenas de Yehudim juntos, num momento tão propício, mas mesmo assim, esses Yehudim, que era o público para quem o Rebbe estava falando, não estão fazendo alarde sobre a vinda de Mashiach, não estão clamando, gritando, pedindo, exigindo de Deus que envie o Mashiach. E mais do que isso, continua o Rebbe, velo mufrach etzlan, רחמנא ליצלן, שמשיח לא יבוא בלילה זה, וגם מחר לא יבוא משיח צדקנו. E para eles, que era o público, para todas essas dezenas de pessoas, não está excluída a possibilidade de que Mashiach não chegue ainda hoje à noite. E mais do que isso, Deus nos livre, fala o Rebbe assim, essas palavras, Deus nos livre, não está excluída da sua mente, do seu coração, a possibilidade que Mashiach ainda não chegue hoje à noite, e que amanhã também não chegue. E as pessoas que estão aqui, também não é excluída da mente ou do coração deles a possibilidade de acontecer que Mashiach não chegue nem hoje à noite, nem amanhã e nem depois da manhã. O Rebbe gritando, Rahmanah litzlan, Deus nos livre disso, de passar mais uma noite sem Mashiach, de passar mais um dia sem Mashiach, de passar mais 2 dias sem Mashiach, mas pelo visto as pessoas estão resignadas e conformadas e aceitam isso sem clamar a Deus.
Então o Rebbe diz, como é possível, que o Rebbe estava falando e clamando aqui, como é possível que tantas pessoas estão reunidas juntas num momento tão propenso para a Geulah, para a redenção, e estão passivas, ao invés de clamar, de exigir, de fazer, não é? Para agilizar a chegada de Mashiach. Não, as pessoas estão passivas, não estão fazendo grande coisa, e mais do que isso, estão aceitando a situação, e para elas não é excluída a possibilidade de Mashiach não chegar hoje à noite, ou não chegar amanhã, ou depois de amanhã. Deus nos livre, gritando o Rebbe. O Rebbe fala, já em outras ocasiões o Rebbe tinha falado sobre isso, que todos nós devemos almejar e ansiar a vinda de Mashiach. Isso não é uma novidade do Rebbe, mas o próprio Maimônides, quando ele traz nos 13 princípios de fé, o 12º princípio de fé, que é acreditar na chegada de Mashiach, Maimônides, na própria Halachá, ele diz que aquele que não, Chas v'Shalom, Deus nos livre, não acredita na vinda de Mashiach, ou como traz Maimônides, mesmo aquele que não anseia a vinda e chegada de Mashiach, ou seja, nas palavras de próprio Maimônides, na Halachá, não basta apenas acreditar, não basta apenas aguardar, mas é necessário querer isso com até ansiedade, ter uma ânsia, um desejo. E o Rebbe enfatizou isso muito, inclusive já em anos anteriores. E por isso, Hassidim já estavam até habituados que, após esses pronunciamentos, clamavam em hebraico ad matai, até quando? Que essa é uma expressão na linguagem bíblica, não é como um questionamento ao próprio Deus. Até quando nós vamos estar na galut, no exílio, na diáspora, ou com sofrimentos de todo tipo que nós somos submetidos ainda nessa época, e etc. Até quando nós vamos suportar e resistir isso? Ad matai. Então, Hassidim, até depois desses pronunciamentos, como fizeram, inclusive, após o final desse pronunciamento do Rebbe, clamavam ad matai, e até fizeram até músicas com essa letra curta, mas o Rebbe diz, Gam kshetzoakim ad matai, harezeh mipnei atzivui. Na verdade, o problema é que mesmo quando gritam e clamam, pelo visto, como se fosse para Deus, até quando, na verdade, estão fazendo isso pela instrução, como o Rebbe dizendo, pela instrução que ele, o Rebbe, deu, como que foram, como que foram ordenados fazer. Então, estão obedecendo, mas não é que estão sentindo no fundo do coração, no fundo da alma, a necessidade de Mashiach e clamando de verdade a Deus, Deus, até quando nós vamos ficar nessa situação? O Rebbe falou, até mesmo quando falam até quando, ou quando gritam até quando, ou entoam melodias, voltando-se a Deus, mas fazem isso só porque foram instruídos para fazer isso, mas não que isso seja espontâneo e sincero, genuíno, vindo do próprio coração. Diz o Rebbe, ve'ilu hayu mitkavnim umevakshim vetzoakim be'emet, porque se estivessem imbuídos de uma verdadeira intenção, se estivessem pedindo e clamando de verdade, bevadai shemashiach kvar hayabah, com toda certeza, com toda segurança, com certeza absoluta, Mashiach já teria chegado. Se as pessoas estivessem pedindo e clamando a Deus, mostrando não só interesse, mas a necessidade total, completa de Mashiach do fundo do coração, diz o Rebbe, Mashiach já teria chegado. O problema é que mesmo quando pedem Mashiach, seja nas rezas, seja nesses clamores, estão fazendo isso, mas sem tanta autenticidade, não de forma genuína. Prossegue o Rebbe e diz nessa sihá histórica, Ma od yecholani la'asot, כדי שכל בני ישראל ירישו ויצעקו באמת ויפעלו להביא את המשיח בפועל. O que mais eu posso fazer? O que mais me resta fazer? O que mais eu posso fazer para que todo Bnei Israel, para que todo o povo de Israel faça alarde, barulho, gritem, clamem de verdade, pedindo, exigindo de Deus Mashiach, a redenção, e tragam na prática, e com isso, ou seja, o Rebbe fala que a questão de Hashem antecipar a vinda de Mashiach depende também do nosso interesse,
da nossa expectativa, do nosso pedido, da nossa vontade sincera, do nosso desejo, do nosso clamor. Mas diz o Rebbe, o que mais eu posso fazer? Aqui o Rebbe já há vários anos falava repetidamente sobre isso, enfim, enfatizando, salientando. Que mais posso fazer para que todo o povo de Israel grite de verdade, pedindo, clamando pela vinda de Mashiach? Na prática, uma vez que tudo que foi feito até agora não adiantou, não foi eficaz, não resolveu. Como se diz, the bottom line, no final das contas, se Mashiach não chegou, é sinal que tudo que foi feito até agora ainda foi ineficaz, não adiantou. Veharayai, diz o Rebbe, qual a prova que não foi eficaz? Shenimtsaim adain begalut, simplesmente, na prática, a gente ainda se encontra no exílio, na diáspora, e não só no exílio, na diáspora, fisicamente, geograficamente, veod veikar, mas além disso, e principalmente, begalut pnimi, num exílio interno espiritual, beinyanei avodat Hashem, nos quesitos de serviço a Deus. Ou seja, que nós, às vezes, estamos aprisionados dentro de nós mesmos, estamos autoexilados, estamos exilados dentro da nossa condição, estamos bloqueados e estagnados no serviço a Deus. Então, o Rebbe fala, o que mais eu posso fazer? Então, diz o Rebbe que essa conclusão, o que mais ele pode fazer? A única coisa que me resta fazer, que eu posso fazer ainda, limsor ainyan aleichem, é entregar esse assunto para vocês, é entregar isso nas suas mãos, é passar esse objetivo para vocês. E, portanto, aqui o Rebbe diz, enfatizando, clamando, gritando, Asu kol asher biecholtechem, façam tudo o que vocês podem, façam tudo o que está em vosso alcance para trazer Mashiach. Inyanim shehem beofen deorot detohu, aqui o Rebbe usa uma expressão cabalística, falando, tem que se fazer aqui coisas muito grandiosas, aval bekelim detikun, mas enquadradas, que estejam assentadas. Tem que ser coisas grandes, mas ao mesmo tempo não loucuras ou coisas lá, mas coisas fortes, poderosas, mas que estejam bem enquadradas. Mas façam tudo que está em vosso alcance, tudo que está no seu poder de ação, lehavi bepoalet Mashiach tzidkeinu teikef umiad mamash, para trazer na prática o Mashiach imediatamente e já, de forma real e absoluta. E o Rebbe vai concluindo dizendo, Viratzon shesof kol sof imatzeu asara me Israel, e seja a vontade que no final das contas hajam pelo menos 10 Yehudim sheitakshu shemuchrachim lifol etzel HaKadosh Baruch Hu, que eles sejam teimosos, que eles sejam determinados, que eles tenham essa teimosia, que eles se sentem imbuídos dessa missão de forma determinada, que eles sentem que têm a obrigação de ativar em Deus esse conceito que Deus envie, por assim dizer, convencer a Deus que mande o Mashiach logo. O Bevadai falu etzel HaKadosh Baruch Hu. O Rebbe diz mais do que isso, com certeza, se tiverem essa determinação e essa teimosia e persistência, vão conseguir fazer com que Deus envie o Mashiach logo. כמו שכתוב, כי עם קשה עורף הוא למעליותה ולכן וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו. Como se explica nos nossos livros, que existe um conceito que às vezes o povo é teimoso, cabeçudo, mas existe o teimoso cabeçudo no bom sentido. Não é? Aqueles que o povo de Israel muitas vezes se fala que ele tem uma determinação ímpar, tem uma, por assim dizer, teimosia, fidelidade aos princípios divinos, que isso é motivo deles serem perdoados por tudo, já que eles têm uma convicção inabalável, que parece até uma teimosia, uma determinação. Então o Rebbe fala dessa determinação e essa teimosia que nós precisamos, que hajam pessoas determinadas dessa forma,
a trazer o Mashiach. Isso depende de nós. Isso que é o interessante, que o Rebbe aqui, nós já vamos falar mais sobre isso, mas mesmo traduzindo, eu acho que cada um já vai sentindo e percebendo. Então o Rebbe fala que hajam então essas pessoas com essa forte determinação de lehavi bepoal et hageulah amitid ve'ashlemah, de trazer na prática a redenção verdadeira e completa, teikef umiad mamash, imediatamente e já, realmente já. E encerra o Rebbe dizendo que dele maheru lezarez od yoter, e para que se possa apressar e agilizar mais ainda a chegada de Mashiach. Que a chegada de Mashiach depende de boas ações nossas, de cada um de nós, e de cada boa ação pode ser aquela que vai desencadear isso. Então o Rebbe fala, eu vou fazer também mais uma coisa, lidea peulah sheli, uma ação minha. Então, osif veten lekol echad vechad mikem shlichut mitzvah liten litzedakah, eu vou acrescentar, mais uma vez, dando para cada um de vocês essa incumbência de realizar a mitzvah, de dar tzedakah, de praticar caridade e bondade. Então o Rebbe, no final, ele distribuía, como nós falamos, distribuía dólares para incentivar a prática de tzedakah. O Gdolá tzedakah shemekaravet hageulah, e conforme dizem os nossos sábios, grande é o poder da tzedakah, que aproxima e agiliza a redenção. E mais uma vez o Rebbe repete, enfatiza, Vani et sheli asiti. O que podia fazer, eu fiz. A minha parte eu fiz, como que esgotei aquilo que eu podia fazer, ou talvez fazer sozinho. Mas literalmente o Rebbe está dizendo, da minha parte, aquilo a minha parte eu fiz. O mikanu lahabad, daqui em diante, ta'asu atem kol asher be'echoltechem. Façam vocês tudo o que vocês podem. Façam vocês tudo o que está em vosso alcance. Veiratzon, e mais uma vez o Rebbe termina com esse desejo, e aqui parece que ele reduz ainda expectativas, ou dá um desconto. Veiratzon shimatzeh mikem, seja a vontade que haja entre vocês, echad, shnaim, shloshá, quem sabe 1, 2 ou 3 indivíduos, sheitaksu eitzah, que pensem, que planejem, malasot, vekeitzad lasot, como agir, o que fazer e como fazer, o que realizar e de que forma realizar, veod veu aikar, e mais do que isso, e esse é o principal, sheifalu, não só planejar e não só o que e como, mas na prática, sheifalu, shetie hageulah amitid ve'ashlemah bepol mamash, que cheguem ao objetivo que é realizar, trazer a redenção verdadeira e completa na prática, teikef umiad mamash, imediatamente e já, umitoch simcha vetuv levav, que isso ocorra com alegria e satisfação do coração. Basicamente, esse é o teor dessa sikha, desse pronunciamento dramático do Rebbe, e isso causou, na hora, no momento, em seguida, grande perplexidade entre os Hassidim, e, enfim. No início havia uma perplexidade, muitos até nem estavam entendendo como o Rebbe está se aposentando, o Rebbe está, Chas v'Shalom, nos abandonando, o Rebbe está se despedindo de nós, o que significa isso? Então, os Hassidim ficaram abalados porque jamais ouviram o Rebbe falar nesse teor e dessa maneira, nesse tom e o teor, porque o Rebbe sempre foi proativo e o Rebbe sempre liderou de fato e etc. E aqui, como o Rebbe dizendo, o que significa? O Rebbe está se sentindo impotente para fazer, e ele diz o que eu podia fazer já esgotou, e ele passa para nós. Se o Rebbe é um grande tzadik como o Rebbe, se ele não é capaz, quem somos nós para sermos capazes de obter diante de Deus aquilo que um tzadik como o Rebbe, se o Rebbe diz que ele não conseguiu? Então, haviam esses questionamentos. Para muitos, talvez, vários desses questionamentos perduram mesmo passados 30 anos. Então, o que o Rebbe quis dizer e o que o Rebbe estava nos dizendo, etc. Então, aqui, primeiro, sem interpretações, eu procurei ser o mais fiel possível ao texto, como falamos, o texto oficial da transcrição do pronunciamento do Rebbe, revisado e editado pelo próprio Rebbe.
E talvez aí cabem interpretações, etc. Mas, baseado nisso, e apenas falando um pouco, teria muito a se falar sobre tudo isso, mas acho que não comporta aqui, nesse contexto, nesse momento, que a gente pode dizer que durante os seus 40 anos, mais de 40 anos de liderança ativa do Rebbe, e inúmeros pronunciamentos, milhares e milhares de horas de ensinamentos, pronunciamentos públicos, etc. Durante todos esses 40 anos, o Rebbe sempre falou de Mashiach. Desde o primeiro pronunciamento oficial que nós já tivemos a oportunidade, que aconteceu 70 anos atrás, no dia 10 de Shvat, tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre isso, alguns meses atrás. Então o Rebbe sempre falou sobre Mashiach, inclusive nesse primeiro pronunciamento o Rebbe também falou claramente que a nossa geração, sétima geração, desde o Alter Rebbe, desde o autor do Tânia, sua missão é, assim como Moshe Rabbeinu era a sétima geração desde Avraham Avinu, e Moshe Rabbeinu na sua geração, mestre Moshe, aconteceu a entrega da Torá e foi erguido o Mishkan, o tabernáculo, o primeiro santuário judaico no deserto, e a Shekhinah, a presença divina, voltou a se manifestar de forma revelada no mundo terrestre, porque antes ela foi como que banida por causa dos pecados e das falhas das gerações anteriores. A partir de Abraham é que começou um processo de reaproximação, de trazer de volta a revelação divina para o mundo físico, terrestre e material nosso, e esse processo culmina na sétima geração, na geração de Moshe Rabbeinu, quando é erguido o Mishkan, o tabernáculo, e lá paira a Shekhinah, a presença divina, de forma revelada e evidente. Então, no primeiro mamar, no primeiro discurso racídico proferido, o Rebbe também falou que a nossa geração, que é a sétima geração, desde o Alter Rebbe, desde o Rav Shneur Zalman, autor do Tânia, mesmo que isso não é pelo nosso mérito, não é pelas nossas forças, não é pela nossa capacidade ou porque fazemos jus, mas simplesmente por sermos a sétima geração, assim o Rebbe falou na sua humildade, ele como líder, ou mesmo para todos nós, com toda a nossa fragilidade espiritual e nossas limitações da nossa geração, mas o Rebbe já declarou isso logo quando ele assumiu a liderança, que o propósito, o objetivo maior da nossa geração é de trazer a Shekhinah aqui embaixo no mundo terrestre. E isso vai se concretizar com o terceiro Beit HaMikdash, com a chegada de Mashiach. Então, desde o seu primeiro pronunciamento oficial, o Rebbe sempre falou de Mashiach. E durante todas essas décadas, isso sempre foi uma ênfase nos ensinamentos do Rebbe, em todas as ocasiões. Mas a partir dessa data, a gente iria escutar, ia ter o privilégio, o mérito de escutar ainda orientações do Rebbe por exatamente mais 11 meses, até chegar a data de 27 de Adar I do ano 5752, 11 meses depois desse pronunciamento, também quando o Rebbe estava rezando por todos, pedindo brachot, intercedendo no túmulo do seu sogro. Então o Rebbe foi acometido de um derrame cerebral, e o primeiro derrame que o Rebbe sofreu, 2 anos depois, na mesma data, ele iria sofrer um segundo derrame, que seria mais fatal, mas depois desse primeiro derrame, o Rebbe perdeu, assim como perdeu o movimento da parte direita do corpo, também a fala. Então depois não pudemos mais ouvir o Rebbe, escutar, como escutamos durante mais de 40 anos, mas nesse espaço de tempo, desde esse pronunciamento histórico até aquela data, nos próximos 11 meses, como nós falamos, durante 40 anos o Rebbe falou, e falou muito e bastante, enfatizou, falava, não é, sobre Mashiach. Sempre falou sobre Mashiach. Nesses últimos 11 meses, podemos dizer que o Rebbe só falou de Mashiach. E de fato assim acontece. Depois desse pronunciamento, o Rebbe fazia Fabrengens todo Shabbat, toda semana no Shabbat, além de outros pronunciamentos durante a semana. E a partir de então, o Rebbe só
tudo girava em torno de Mashiach. O Rebbe relacionava a Parashá da semana, os ensinamentos, tudo. O Rebbe até mudou, por assim dizer, a estrutura dos Fabrengens, porque antes os Fabrengens, o Rebbe tinha uma análise sobre um Rashi da Parashá, um comentário do Zohar, etc. Depois toda essa estrutura anterior já não estava mais presente, e sim uma ênfase contínua, ininterrupta, sobre o assunto de Mashiach em todos os aspectos. Então, durante 11 meses, desde esse pronunciamento até o último pronunciamento que pudemos ouvir do Rebbe, então o Rebbe falou sobre o assunto de Mashiach e da redenção. E, na realidade, é isso que nós vamos procurar abordar nessa nova série que nós vamos estar iniciando, se Deus quiser, postando ainda essa semana, mas em pequenas pílulas, assim, não é? Em doses mais homeopáticas. Nós vamos procurar trazer algumas gotas, não é? Alguns aspectos desses ensinamentos, desses inúmeros ensinamentos que o Rebbe transmitiu nesse último ano, nesses últimos 11 meses. Foram muitos ensinamentos e, como nós falamos, versavam sobre Mashiach e a redenção, mas nós vamos procurar selecionar alguns aspectos que são esclarecedores, que elucidam, que nos explicam qual o significado, o que representa a época que nós estamos vivendo, o Galut, a diáspora, o exílio, até em termos espirituais, como nós saímos e nos libertamos do Galut, o que vem a ser a Geulah, a redenção, porque algumas pessoas tinham até medo dessa tal de redenção. E o Rebbe teve que esclarecer que não há do que se assustar, e não é nenhum apocalipse, é o fim do mundo, e não é nada assustador, é só benéfico, e etc. Não é? Então nós vamos procurar trazer esses aspectos e também como o próprio Rebbe orientou sobre aquilo que nós encontramos no judaísmo, que atrai, agiliza e apressa a vinda de Mashiach e a redenção final. Então, nada melhor do que se basear nos ensinamentos clássicos judaicos conforme explicados pelo próprio Rebbe. Esse assunto, de certa forma, naturalmente, dá muito pano para manga, não é? Um assunto que pode ser muito polêmico e muito controverso. Então, logo de início, acho que é importante salientar que o Rebbe nunca tratou nem sobre quando o Mashiach vai chegar. O Rebbe nunca deu ultimatos e nunca estipulou datas e nunca falou nem tal ano e nem tal mês e etc. E nunca, também o Rebbe falou sobre quem é o Mashiach. Inclusive, quando pessoas queriam fazer publicações ou indicando quem vem a ser o Mashiach ou quem é propício para ser o Mashiach, o Rebbe mandava arquivar essas publicações e há uma resposta manuscrita pelo próprio punho do Rebbe, que todo mundo pode ver, quando o Rebbe diz que essas especulações elas afastam as pessoas ou do judaísmo ou do hassidismo, e isso acaba causando controvérsia e discussões, que isso é o contrário do amor ao próximo. Amor ao próximo é uma mitzvah da Torá. Amar o próximo semelhante e evitar controvérsias, enquanto que indicar a identidade de Mashiach não existe nenhuma mitzvah sobre isso. Então é bom salientar que o Rebbe nem falou sobre quando e nem sobre quem. Mas o Rebbe falou e não cansou de falar, e de forma enfática, sublinhando o que é a Geulah, o que é a redenção, e qual o papel de Mashiach, e como nós devemos nos imbuir disso, devemos nos conscientizar disso, devemos viver. A expressão que o Rebbe usava, nós vamos ver em seguida, que o Rebbe dizia, temos que viver já com Mashiach, vivenciar Mashiach, sentir Mashiach dentro de nós. Então, isso sim o Rebbe falou, mas de qualquer forma, como aqui tudo é muito preciso e delicado, então, nós vamos nos basear nessas exposições que nós vamos ir trazendo nos próximos posts, etc., que hoje estamos fazendo apenas a apresentação. Como nós dissemos, nós vamos nos basear, nós vamos inclusive até ler o texto no original, na versão original em hebraico, mas sempre vamos nos basear somente naqueles textos oficiais. O que significa textos oficiais? Textos
que transcrevem os pronunciamentos que o Rebbe fez e que em seguida o próprio Rebbe revisou esses textos, corrigiu, às vezes colocou adendos, às vezes omitiu certas passagens, etc. Ele próprio editou e ele autorizou que fossem publicados. E, portanto, são textos oficiais. Então, para evitar até especulações e outras coisas mais, porque existem, tem ensinamentos do Rebbe, nem todos os pronunciamentos o Rebbe teve tempo de revisar, editar e etc., não é? De compilá-los, não é? Ou aquilo que o Rebbe dizia para pessoas que passavam diante dele na hora da distribuição dos dólares, ou até respostas individuais que o Rebbe deu para várias pessoas que fizeram questionamentos sobre esse assunto, mas talvez essas fossem respostas particulares para aquele indivíduo, para aquela pessoa. Aqui nós vamos nos basear, como o próprio Rebbe dizia sempre, que ele assume a responsabilidade plena sobre aquilo que está publicado com o crivo dele, sobre aquelas publicações oficiais, coisas que ele falou em público e ele revisou e autorizou que fossem publicadas. Então nós vamos, se Deus quiser, nas próximas ocasiões, cada vez trazer algumas linhas de pronunciamentos do Rebbe, todos pronunciamentos apenas desses últimos, depois dessa Sihá, depois desse pronunciamento de 28 de Nissan de 5.751, pronunciamentos que ele fez no decorrer dos próximos 11 meses, e como nós falamos, o Rebbe falou muita coisa, muitas orientações a respeito de Mashiach, da redenção, e o que fazer, e como trazer, e como aproximar, e como se imbuir. Então, nós vamos procurar selecionar aquilo que é, talvez, de uma compreensão acessível para todos nós, aquilo que tem efeito prático e funcional para todos nós. E principalmente, passados esses 30 anos, não só que o Rebbe falou que nós temos que ser teimosos e cabeçudos, então, de forma alguma, ninguém abriu mão da redenção nem da chegada de Mashiach, de forma alguma. E mais do que isso, o Rebbe nos incumbiu dessa missão. Nós é uma missão sagrada. Pelo visto, se Mashiach na prática ainda não chegou, é sinal que ainda não conseguimos desempenhar aquilo que é necessário a nível de conscientização. Mas é isso, para contribuir de alguma forma nisso, é que nós procuramos iniciar essa sessão com esses ensinamentos. Na verdade, como nós vamos ver, o Rebbe acabou não só sugerindo, mas orientando, que talvez a forma principal de vivenciar Mashiach, se preparar para a sua chegada, fazer o que está no nosso alcance, é estudando na Torá, seja na Torá escrita como na Torá oral, seja nas profecias de Isaías, etc., como também no Talmud, Tratado Sanhedrin, Tratado Sotá, nos Midrashim, como também, tanto na parte revelada da Torá, como na parte mística da Torá, tudo que está no Zohar, na Hassidut, a respeito, mas o Rebbe fala que estudando esse assunto na Torá, então isso aproxima da nossa consciência, ou seja, isso traz esse assunto para dentro de nós, tanto a nível intelectual, como a nível emocional, como a nível vivencial e prático. Por isso o Rebbe sugeriu que fossem feitos estudos sobre Geulah e Mashiach, sobre tudo que há no judaísmo a respeito desses pilares fundamentais da nossa fé, a crença na redenção e em Mashiach. Então, num primeiro momento nós vamos mais se prender a transmitir ou retransmitir aquilo que o Rebbe falou. Se Deus quiser, mais tarde, numa ocasião, nós vamos também procurar mencionar e estudar juntos os textos clássicos, os textos originais, os judaicos, que versam sobre esse assunto tão fundamental para a nossa fé, como nós dissemos. Mesmo da interpretação superficial dessa sihá, desse pronunciamento do Rebbe, o que a gente pode ver e sentir, mesmo sem ser grande entendedor, que o Rebbe aqui, em primeiro lugar, ele nos incumbe de algo. E o Rebbe, ele espera que façamos algo assim como ele fazia,
como o Rebbe diz, eu fiz, procurei fazer, estou fazendo, o Rebbe vai continuar fazendo e agindo depois também, mas tudo eu estou fazendo, tudo que está ao meu alcance, mas façam vocês. Né? Existem aquelas pessoas que dizem, alguns até diariamente, o texto dos 13 princípios da fé judaica. E o 12º, Anima Amin Bemunash Leima Beviat HaMashiach. Eu acredito com fé plena na chegada de Mashiach. Ve'af al pi sheitmahmea, e mesmo que ele se demore, achake lo bechol yom she'avo, eu vou aguardá-lo todo dia para que ele chegue. Mas aqui nós vemos que o Rebbe, o próprio conceito de Mashiach, o Rebbe, ele não aceitava só uma espera passiva, que mechakim anachnu lach, estamos esperando o Mashiach. Alguns dizem, sabe o que? Isso dentro do próprio judaísmo ortodoxo, erudito. Existem aqueles que falam, olha, Mashiach é uma questão de Deus, Deus decide quando é o momento de mandar o Mashiach. Cabe a nós o quê? Esperar, aguardar, rezar eventualmente, acreditar, não desistir, manter a esperança. Mas o Rebbe não aceitava essa postura. O Rebbe, que sempre foi proativo na sua atuação, na sua liderança, mesmo nessa questão de Mashiach, ou talvez até principalmente nessa questão de Mashiach, o Rebbe dizia que nós não devemos ser apenas passivos, não basta apenas esperar, mesmo que você espere com muita esperança ou até com muita ansiedade. Nós temos que agir, nós temos que fazer, nós temos que, por assim dizer, provocar e desencadear. E o Rebbe, mais do que isso, fala, isso não é um trabalho apenas dos grandes tzadikim, das pessoas elevadas e espiritualizadas, que ninguém diga, sabe o que? Os tzadikim já estão rezando, os tzadikim, os justos, pessoas espiritualizadas da geração, eles sabem das coisas, então deixe eles tocarem o barco, fazerem. Aqui o Rebbe claramente atribui isso a cada um de nós, como o Rebbe dizendo, olhe, o que eu podia fazer ou fazer sozinho, eu fiz, esgotei, estou fazendo. Mas a coisa não depende só de mim. Não basta apenas eu estar fazendo, com tudo que o Rebbe conclamou, conscientizou, orientou e etc. E na realidade nisso o Rebbe foi único. Não só revolucionário, mas único em gerações. Houveram em todas as gerações grandes sábios, grandes tzadikim, que ansiavam pela vinda de Mashiach. Houveram tzadikim que, inclusive, eles sabiam perceber que a época era propícia para a chegada de Mashiach nas suas gerações. E, às vezes, até fizeram um alarde sobre anos específicos, que era um período muito propício, fizeram anúncios, conclamaram o povo a fazer tchuvá, a uma espiritualidade maior, retorno a Deus e etc., para aproveitar o momento propício e trazer a chegada de Mashiach. Mas como o Rebbe fez, que aqui o Rebbe não apenas, como nós falamos, o Rebbe não apontou uma data específica, o Rebbe não deu um prazo. Até pelo contrário, o Rebbe fez uma afirmação que até então jamais tinha sido feita. O Rebbe afirmou que Nistaimá Avodat Birurim, que tudo o que precisava ser feito em termos espirituais para preparar o mundo para a chegada de Mashiach já foi feito, já foi concluído. Então, o Rebbe falou, na verdade, Mashiach já devia estar aqui, revelado, já deveria estar atuando no mundo. Já devia ter desencadeado o início da redenção. E se isso não acontece, na verdade é uma questão inexplicável e não dá para entender como e por que não aconteceu. Então o Rebbe, com sua visão espiritual, o Rebbe sabe o que acontece no mundo, não só em termos físicos, materiais, mas espiritualmente, para fazer essa afirmação que tudo o que precisava ser feito em termos espirituais já foi feito. O mundo está preparado para a chegada de Mashiach, e Mashiach já deveria ter chegado. Então o Rebbe não fixou uma data pelo futuro. O Rebbe afirmou que já expiraram-se todos os prazos e venceram todos os prazos. E Mashiach já deveria estar aqui. O fato dele não estar não tem explicação. E é algo inconcebível. E todos nós deveríamos estar inconformados. Isso era a grande dor que o Rebbe expressava aqui. O Rebbe estava inconformado.
E não só naquela noite, naquele dia, mas já há muito tempo, porque o Rebbe percebia que o momento é propício. Talvez nós não temos toda essa sensibilidade espiritual e toda essa visão pura para enxergar o mundo como os grandes tzadikim, e por isso a gente não percebe, não se apercebe, porque nossa visão está nos assuntos físicos, materiais e etc., e a gente não se apercebe das grandes oportunidades espirituais do momento, a gente não percebe a oportunidade, não é, da época e etc. Mas o Rebbe nos alertou sobre isso. O Rebbe está nos falando. Mas o que? Nós não nos sentimos inconformados, como o Rebbe, outros tzadikim se sentiam pelo fato de Mashiach não ter chegado. Para nós não é, como o Rebbe disse, não está exclusa a possibilidade de que Mashiach não chegue hoje à noite, ou amanhã também nós vamos sobreviver, estamos acostumados, ou depois da manhã, ou mais um tempo, e às vezes nós até nos acomodamos com a situação, com a luta, até com a corona, e sei lá, não é? Nos habituamos e aceitamos, estamos resignados ou estamos conformados. Mas como nós falamos, o Rebbe sempre foi proativo. E nesse assunto de Mashiach também, o Rebbe aqui criou algo, uma situação que em todas as gerações a gente não viu isso. O Rebbe dizia que nós temos que ser proativos, nós temos que cobrar e exigir até de Deus, por assim dizer, que Ele mande logo o Mashiach. E aqui apenas um parênteses, já que estamos falando sobre isso, às vezes pessoas têm dificuldades de lidar com o conceito de Mashiach e redenção. Não sei, será que é uma fantasia utópica, que é, sei lá, algum sonho, enfim, né? Nós somos pessoas realistas, pé no chão e etc. Então, às vezes o que surpreende é, quando nós perguntamos a uma pessoa, puxa, você acredita em Deus? Acredita em Deus. Você acredita em Deus como Criador? Sim. Deus é o Criador do mundo, e como nós falamos, para um Yehudi isso é até uma questão de lógica. Você sai na rua, você vê uma árvore, você sabe que alguém plantou a árvore. Você vê um prédio, você sabe que alguém construiu o prédio. Você sai, você vê um mundo, um universo harmonioso, com uma natureza maravilhosa, com tantas criaturas e funcionando em harmonia e etc. O próprio corpo humano. Então, há um Criador. Se há um Criador e um Criador perfeito, Ele criou o mundo, é um Criador perfeito. Nós, às vezes, fazemos coisas só por fazer, porque deu na bola, ou de forma inconsequente. Mas Deus, o Criador, é perfeito. Ele não faz coisas só por fazer. Se Ele fez algo é porque tem um propósito, tem um objetivo. Se Ele criou o mundo e o universo é porque isso tem um objetivo, tem uma finalidade. Será que o objetivo e finalidade é o mundo do jeito que ele está agora? Ou mesmo como ele estava até antes de coronavírus? Será que esse é o objetivo? Há um propósito. Por isso, uma pessoa acredita, você acredita em alma, acredita em espiritualidade. Ou seja, não é que você só acredita em coisas tangíveis. Para as coisas tangíveis e palpáveis você não precisa ter fé. Isso é uma questão de lógica, uma questão, não é, prática. Você saber, matéria, você toca, então isso existe, não é? Mas as pessoas acreditam em coisas intangíveis, em coisas abstratas e etc. Não é? Então, espera aqui, você acredita em Deus, você acredita em alma, você acredita em propósito do universo. Tem que acreditar, porque tudo isso é uma questão de lógica, que uma coisa conduz à outra. Se Deus é o regente do universo, ele rege a natureza, ele também pode reger o sobrenatural. Você acredita em milagres? Deus não está... Nós não conseguimos fazer façanhas sobrenaturais porque nós somos criaturas limitadas, mas se eu acredito em Deus infinito e ilimitado, então é claro que Ele criou a natureza e é claro que Ele pode transcender a natureza e Ele pode agir de forma sobrenatural, Ele pode promover milagres, por isso nós acreditamos em milagres. Puxa, então se eu acredito em Deus, se eu acredito na alma, se eu acredito em espiritualidade, se eu acredito em milagres, por que essa dificuldade de acreditar em Mashiach? Por que achar que isso não é uma coisa realista? De fato, Mashiach não é uma coisa realista, de acordo com a realidade nossa.
de acordo com a realidade convencional que nós vivemos. Por isso, Mashiach não é apenas, olha, todos os povos um dia vão se entender na ONU, vão fazer as pazes, a Coreia do Norte com a Coreia do Sul, e vão converter os tanques e os mísseis em arados, em paz, como está escrito lá na entrada da ONU, e etc. E o mundo vai ser melhor. Não. Mashiach e redenção é muito mais do que isso, conforme está nas profecias, na Torá escrita, Torá oral, conforme está no judaísmo, conforme é trazido na própria Halachá, e se Deus quiser nós vamos ter a oportunidade de ver isso. Ou seja, não é uma evolução natural dos fatos, não é uma evolução gradual da realidade atual. É uma revolução, é algo diferente, e por isso as pessoas, alguns são difíceis de aceitar, que seja, não é uma realidade utópica, não é um mero sonho fantasioso. Para nós é uma questão de fé, e fé plena. Interessante que depois desse pronunciamento, quando todos os Hassidim se movimentaram, se mobilizaram e foram iniciadas e feitas, já eram feitas iniciativas sobre a conscientização a respeito de Mashiach, mas a partir de então isso tomou uma ênfase ainda maior, e o Rebbe falando semana após semana sobre o assunto e orientando e dando respostas, explicando e etc. A verdade é que houve um momento, eu não conheço todos os pronunciamentos do Rebbe de cabeça durante mais de 40 anos, mas me parece que é muito raro, se não for único. Ao meu ver, até uma ocasião única. Houve um momento num Shabbat, onde o Rebbe disse, estamos falando sobre Mashiach e o que fazer e como fazer, e para conscientizar todos e envolver todos nisso. E o próprio Rebbe disse, mas eu vejo que isso está difícil. Que está difícil, está complicado, difícil de conscientizar, de passar essa mensagem, de conscientizar todos a respeito disso. Chegou um momento. E o Rebbe é incansável, o Rebbe não desiste. Em várias outras campanhas que o Rebbe fez, desde a campanha de colocação de tefilim, de acendimento de velas e etc., o Rebbe inovou e lançou várias campanhas de cumprimento de mitzvot e etc., resgatou conceitos judaicos que estavam esquecidos, própria campanha em relação a 7 mitzvot, Bnei Noach, as 7 mitzvot para toda a humanidade, que isso, quando o Rebbe falou sobre isso, as pessoas achavam que, olha, eu não quero usar a expressão, mas que enlouqueceram lá no Chabad. Hoje, todo mundo fazendo campanhas com Bnei Noach, todo mundo se imbuiu disso. Mas quando o Rebbe falou, algumas décadas atrás, começou a falar sobre isso, mas, em todas as outras ocasiões, por mais complexo, difícil, complicado que fosse, nós vemos que o Rebbe em público falou, puxa, estou sentindo que aqui há obstáculos, há objeções, há bloqueios. E aqui, sobre essa questão de Mashiach, naquele mesmo ano, chegou um momento onde o Rebbe disse que, sabendo que parece difícil. Eu queria só, quase concluindo, eu queria só relacionar isso com um pronunciamento do Rebbe. Isso está associado com esse mês de Iyar que vai começar. Hoje à noite é Rosh Chodesh, ainda 30 de Nissan. No dia seguinte é dia 1 de Iyar, e no mês de Iyar nós temos algumas datas especiais. Dia 18 de Iyar é Lag BaOmer, a data associada ao mestre da Kabbalah, Rabbi Shimon Bar Yochai, autor do Zohar, dia do seu falecimento, Miron, enfim. Mas antes disso, nós temos uma outra data no nosso calendário, dia 14 de Iyar. 14 de Iyar é chamado Pesach Sheini, o segundo Pesach. O que significa o segundo Pesach? Então, isso baseado numa passagem bíblica que nos conta. A oferenda de Pesach, Cordeiro Pascal, é algo importantíssimo, acima de todas as outras oferendas, tecnicamente importantíssima, fundamental e gravíssima, enfim. Só que tem condições, além de todas as oferendas só poderem ser trazidas no templo, né? Mas justamente por isso havia uma condição. No templo só podem entrar pessoas que estão no estado de pureza. E haviam estados de impureza que eles não podem ser resolvidos da noite para o dia ou instantaneamente. E da mikveh, imersão, ou o que for.
há necessidade de uma contagem de dias e às vezes até de uma semana, de um intervalo, particularmente pessoas que tiveram contato direto com morte, um funeral, um cadáver, etc. Então existe um período inteiro de purificação. Não vamos nos esquecer que, entre outras coisas, os judeus saíram do Egito carregando os restos mortais dos filhos de Yaakov, dos pais das 12 tribos, de Yosef e dos seus irmãos, para serem enterrados em Israel. Então, assim como tinham pessoas, os levitas, que carregavam os objetos sagrados do tabernáculo, do templo, na jornada no deserto, haviam aqueles que carregavam suas tendas, mas haviam aqueles, inclusive, que carregavam os caixões com os restos mortais das pessoas sagradas, dos pais das tribos. Fato é que a Torá nos conta que quando chegou a festa de Pesach, essas pessoas estavam em estado de impureza, e não por vontade própria, e não por negligência, mas foi pelas circunstâncias, e portanto eles não puderam, seguindo a prescrição bíblica, que aquele que está impuro, ele não pode trazer a oferenda no templo, eles não puderam participar da importante oferenda do Corban Pesach, do Cordeiro Pascal, na noite de Pesach. E esses Yehudim, nos conta a Torá, eles vieram inconformados para Moshe Rabbeinu, dizendo, com uma queixa, reclamação e uma reivindicação, Lama Nigará, por que nós vamos ser menos do que os outros? Por que todos puderam cumprir essa mitzvah tão importante? Tudo bem, nós estávamos isentos, dispensados ou até impedidos, porque a Torá prescreve que aquele que está em estado de impureza ou aquele que está distante do templo, lá todo mundo no deserto estava em volta do tabernáculo, mas aquele que está impuro, ele não pode trazer essa impureza, essa oferenda. Mas eles disseram, na prática, nós não trouxemos. Tudo bem, a Torá nos dispensou, nos isentou, até nos impediu de trazer, na nossa condição, no nosso status quo, na nossa situação. Mas por que nós vamos ficar espiritualmente abaixo dos outros? Por que vai nos ficar faltando essa mitzvah tão importante? Eles questionaram isso para Moshe e eles pediram para Moshe alguma alternativa, alguma solução. Eles estavam inconformados com o fato de não poderem ter trazido o Corban Pesach, a oferenda, o Cordeiro Pascal. Moshe diz a eles, esperem, eu vou consultar a Deus, deixa eu perguntar o que Deus manda, não? O que Deus prescreve. Isso é muito interessante. Essa mitzvah é diferente de todas as outras 612 mitzvot da Torá, porque todas as outras mitzvot vieram diretamente como comando divino, mas essa mitzvah de Pesach Sheni, do segundo Pesach, é uma mitzvah que veio, por assim dizer, de baixo para cima, por uma reivindicação, por um pedido das pessoas aqui embaixo, que estavam inconformadas por não terem tido a possibilidade de trazer o Corban Pesach, o Cordeiro Pascal, e foram e pediram e exigiram de Moshe, reivindicaram. Moshe falou, eu não sei, eu não estou autorizado, deixa eu perguntar a Deus. E de fato vem a resposta divina e a partir daí surge uma mitzvah, uma das 613 mitzvot, que é a mitzvah do Pesach Sheni, exatamente um mês depois, de 14 de Nissan, quando era trazido o primeiro Pesach. Então a mitzvah prescreve que todos aqueles que estavam em estado de impureza, ou eventualmente que estavam longe, distantes do Beit HaMikdash, não só na época do deserto, na época do templo sagrado, e que não puderam, por força das circunstâncias, trazer o Cordeiro Pascal, trazer essa oferenda, então é dado a eles uma nova chance, uma segunda chance, uma nova oportunidade, quando um mês depois que se preparem, que tomem providências, que passem aqueles que tinham que cuidar dos caixões que incumbam outros, né, e que eles estejam em estado de pureza, então eles vão poder trazer a oferenda de Pesach um mês depois, e no Pesach Sheni, no segundo Pesach. Então lá não vigorava a proibição de Hametz, etc. Era trazido o Corban Pesach também com matzot, se comia matzah junto com o Cordeiro Pascal, mas não tinha que eliminar todo o Hametz, enfim. Sim, era o Pesach Sheni, que é uma mitzvah, uma das 613 mitzvot da Torá. Rebbe, quando explicou essa mitzvah e essa data de Pesach Sheni, o Rebbe associou isso com a vinda de Mashiach e a redenção. O Rebbe fala que daqui nós vemos uma fonte na Torá. Nós vemos aqui uma prova e evidência na Torá, que quando se pede, se quer uma coisa de forma sincera e genuína, quando Yehudim estão incomodados pelo fato de não poderem estar cumprindo uma mitzvah e reivindicam
essa chance, essa oportunidade, por assim dizer, até exigem de Deus uma nova chance, Ele dá e Ele concede. E quem sabe é isso que Deus está esperando, que a gente reivindique, que a gente sinta que isso é importante para nós, que isso está nos faltando. E quando os Yehudim sentiram que isso está, que eles estão carecendo disso, isso lhes incomodava, isso lhes perturbava, lhe tirava o sono, pediram para Moshe, interceda para Deus, Deus concedeu a segunda chance, a segunda oportunidade. Da mesma maneira, dizia o Rebbe, em relação a Mashiach e a Geulah, Mashiach e a redenção, o que nós temos que fazer é pedir a Deus, mas pedir de forma sincera, estarmos incomodados, até abalados pelo fato de Mashiach não ter chegado, principalmente quando o Tzadikim, o próprio Rebbe nos diz que o mundo já está pronto e preparado, que o trabalho de refinamento das centelhas divinas, etc., conforme explicado na Kabbalah, isso já se concluiu. O mundo está preparado, tudo está pronto para a chegada de Mashiach. Mais do que isso, Mashiach já deveria ter chegado. E o fato dele não ter chegado é inexplicável, é inconcebível, inaceitável. Mas o que nós vemos aqui do pronunciamento do Rebbe, portanto, em primeiro lugar, que mesmo em relação a Mashiach nós temos que ser ativos, não só passivos. Vamos ficar esperando e aguardando. E não só dizer isso é uma questão de Deus, é uma questão de Deus. Mas Hashem, Deus, está interessado em ver e saber o quanto nós estamos interessados em Mashiach, o quanto nós estamos precisando de Mashiach e querendo a sua vinda. Isso que Hashem está esperando, eu quero ver a iniciativa de vocês, eu quero ver o sentimento de vocês. Isso que nos conscientizou o Rebbe. Mas daqui nós vemos também do pronunciamento do Rebbe, quando ele fala, o que eu mais posso fazer? O que eu podia fazer, eu fiz. O Rebbe conscientizou sobre Mashiach, etc. Mas isso de querer a vinda de Mashiach, cada um de nós precisa querer. O Rebbe não pode querer por nós. O Rebbe queria e desejava ardentemente. O Rebbe, de fato, estava inconformado com a ausência de Mashiach, com a demora de Mashiach, com a ausência do Beit HaMikdash e assim por diante, com Shrinta Begaluta, com o fato da Shrinah, da própria presença divina, ainda estar no exílio sem o Beit HaMikdash. Mas aqui não basta apenas o Rebbe querer Mashiach. Isso, como em outras palavras que o Rebbe estava nos dizendo, e quando ele falou também que cada um de nós ainda se encontra num exílio espiritual, num exílio pessoal, individual. Quem sabe ele se referia sobre isso. E não adianta apenas dizer, eu quero Mashiach. Até quando? Só falar da boca para fora não resolve. Aqui é necessário haver uma conscientização profunda da necessidade de Mashiach, do que Mashiach vai trazer. E essa conscientização verdadeira, como a gente falou, não são slogans, não são bandeiras, não são palavras, não são declarações e etc. Tem que haver uma conscientização profunda, verdadeira e sincera. Algo que nos incomode, nos perturbe, que a gente não consegue pegar no sono, que Mashiach ainda não chegou. Isso que o Rebbe queria de cada um de nós. Isso que ele falou, quando quiserem de verdade, se quisessem de verdade, se clamassem de verdade, ele já teria chegado. Portanto, o Rebbe espera, primeiro o Rebbe nos esclarece que isso é uma incumbência não só dos grandes tzadikim, mas de cada um de nós, que em relação à chegada de Mashiach não temos que ser passivos, mas ativos e proativos, que nós devemos pedir e até exigir de Deus, assim como foi no Pesach Sheni, que quando nós pedimos e nós exigimos, Ele nos concedeu, nós conseguimos e obtivemos, porque lá foi pedido com genuinidade e com sinceridade. Se nós fizermos isso agora também em relação Mashiach, também Hashem vai aceitar o nosso pedido, etc. Então, tudo isso o Rebbe está transmitindo nesse pronunciamento histórico. Como nós falamos, quando o Rebbe falou que tem que ser teimoso e determinado, talvez naquela época jamais a gente podia imaginar que iriam se passar ainda 30 anos. E ainda sem a chegada de Mashiach. Mas talvez o Rebbe estava se referindo a isso. Passe o tempo que passar. Mas o Rebbe afirma, não se esqueçam, que o mundo já está pronto e preparado de tudo aquilo que eu estou dizendo e afirmando a vocês. E esse é um legado, é uma incumbência que eu deixo. O que eu podia fazer, o que está ao meu alcance, eu procurei fazer. Mas agora eu entrego o bastão na mão de vocês. Vocês somos cada um de nós, que cada um de nós tem que fazer a sua parte, não é? Trazer o seu Mashiach interior, e nós vamos falar sobre isso nas próximas ocasiões, se Deus quiser, para que com isso se aproxime de forma geral a vinda de Mashiach, a redenção para o mundo todo.
Portanto, para não se estender mais, esse é o teor desse pronunciamento do Rebbe, e baseado nesse pronunciamento é que nós vamos, se Deus quiser, iniciar essa nova série, como nós dissemos, na qual nós vamos, num primeiro momento, transmitir palavras oficiais, não é, ditas, editadas pelo Rebbe nesses últimos 11 meses de pronunciamentos seus, relacionados com esse tema, e que a gente possa se imbuir disso, ou seja, dor, sofrimento, dificuldades, preocupações, todos nós temos. E esse momento delicado e crítico que nós estamos atravessando acentuou isso mais ainda. Mas não somente por isso é que a gente deve esperar o Mashiach. Não é? A gente deve ansiar Mashiach até também pelo motivo certo. E para isso que o Rebbe dizia, compreender de fato o que significa o Mashiach, o que significa a Geulah, a redenção, para então ansiar, para então desejar de forma genuína, para então pedir e solicitar e realizar isso. Então, se Deus quiser, está lançada essa nova série, nós vamos iniciá-la nos primeiros dias, com posts que vamos publicar semanalmente, Bli Neder, Bezrat Hashem, se Deus quiser, e que isso possa servir, em primeiro lugar, que isso seja mais um movimento nosso procurando desincumbir essa missão sagrada que o Rebbe explicitamente deixou para nós, dizendo para cada um de nós fazer tudo o que está ao seu alcance. Então nós esperamos que com isso a gente também esteja contribuindo e aproximando e conscientizando, etc., e que cada um, através disso, também possa se conscientizar mais e mais, e se Deus quiser que esse assunto, muito, muito em breve, saia da mera teoria, não esteja apenas em forma de teoria, mas já esteja para todos nós de forma prática, que muito em breve a gente já possa estar vivenciando Mashiach na prática. Então fiquem bem, fiquem fortes, seguros, com muita saúde e também bitachon, confiança em Deus e alegria. E, se Deus quiser, até a próxima. Tudo de bom para todos vocês.